galera do bem. Quarta-feira, a gente está aqui com aquele nosso bate-papo gostoso e continuando o nosso assunto sobre ETs. Existem? Não existem? Onde eles estão? O que eles querem? E aí? A expert no assunto está aqui. Ângela Cris de Pascoal, que eu falo todos os nomes juntos, né, Ângela? Bom, você é minha queridona há anos-luz, né, meu bem? Com certeza, né? Metafísica é uma fofa. E o Joel Zia, que está sempre com a gente aqui, que é pesquisador da NEAP, né, que é Estudo da Atividade Paranormal. Isso, exatamente. A gente precisa falar mais sobre paranormalidade, porque a gente fica nos ETs e esquece um pouquinho esse lado aí, mas hoje a gente... Ângela, eu soube que você esteve num congresso agora em Curitiba. Steve, mas antes de começar esse assunto, se você me permite, eu tenho um presente para você. Que é um admirador seu, é um escritor maravilhoso, já escreveu mais de 8 obras, é do Tony Gandra, é o livro Acron, Gays e Lésbicas no Além. Lésbicas Além da Morte, ó. Muito legal, viu? Dá para enxergar aí? Tá enxergando direitinho? Nossa, eu vou ler com muito carinho. Manda um beijo para ele, eu agradeço, viu, Acron? Vou ler isso aqui e depois nós vamos bater um papo. Vai ficar aqui comigo. Legal. Ângela, você esteve num congresso em Curitiba. Isso, no Diálogo com o Universo. Vocês falaram muito a respeito desse último acontecimento extraterrestre, vamos dizer assim, que aconteceu na cidade... Como é que é a cidade? Ipuaçu, né? Mais ou menos assim, que é no sul. É verdade. Os ufólogos que você esteve com eles, o que eles acharam disso? Que a gente aqui, aquele dia, a gente até falou na possibilidade. Pode ser e pode não ser. É verdade, falamos. O que eles disseram? O que eles acharam? Eu ouvi de forma unânime nesse congresso Diálogos com o Universo, em Curitiba, né, que esse círculo inglês, círculo agroglifo, né? Glifos. Esse agroglifo que é um círculo feito por ETs é uma fraude. Foi o que eu vi dentro do Congresso de Ufologia. Assim, que eles dizem que isso é um círculo fabricado. Você não para de falar enquanto eu estou fazendo o movimento. Tá, porque não tem as devidas características que deveria ter. Eles acreditam que isso tem o interesse de algumas pessoas políticas da cidade, justamente para poder incentivar o comércio, o turismo na cidade. Isso eu vi de forma unânime nesse congresso. Conversei com vários ufólogos de várias orientações, porque foi um questionamento que eu fiz a todos. É uma opinião muito forte, né? Muito forte, muito forte. Você concordou? Olha, eu não concordei porque eu não estive lá no local, né? Então, assim, quando você não está, eu ouço, mas assim, as pessoas que me falaram, e eu conheço há muitos anos, são pessoas seríssimas, pesquisadores muito sérios que estiveram no local, e eu penso que eles estão dizendo a verdade. Você acha, Joel? O que você acha? Como eu falei do outro programa, eu tive contato com esse fenômeno através da internet, através do Facebook e postagens. Só que eu estou acostumado a trabalhar com medições, eu estou trabalhando com constatações científicas, né? E eu não vi nenhuma vez eles falarem sobre o campo magnético, se foi medido o campo magnético e quanto foi esse campo magnético, se usaram o contador Geiger, qual foi a medida que deu. Eu gostaria de ter visto a parte de baixo das plantas, se elas estão quebradas ou elas estão apenas voltadas. Então falta muito elemento científico. Se os ufólogos tiveram essa opinião e foi unânime... Foi unânime. Alguma certeza, alguma coisa eles passaram para falar, né? É verdade, eles dizem que... Pode ter a possibilidade do cara realmente querer que a cidade cresça, fazer nome. Porque é um evento que chama a atenção do público. Se bem que quando houve aquele caso de Varginha, os ETs lá de Varginha, muitas pessoas falaram isso também, né? Negaram também, eu né? acho que é promoção, quer aparecer. Você lembra disso? É verdade. Bom, eu penso que pode estar no campo das possibilidades, mas como eu não estive pessoalmente, eu estou dizendo exatamente o que eu ouvi dentro de um congresso internacional chamado Diálogo com o Universo, onde estavam os bambambãs da ufologia, pessoas sérias, que vão a campo, que fazem medição. Eles não concordam que seja verdadeiro. Veja bem, não é a minha opinião, porque eu não estive lá. Na verdade, e não tudo pesquisei. que eles gostariam mesmo de... Eles gostariam que fosse verdadeiro.
que eles acreditassem que isso fosse realmente verdade. Eles né? gostariam que fosse verdadeiro, sim, mas eles dizem assim, sinto muito, não é verdadeiro. Alguém tem interesse em incentivar o comércio nesse local. E Foi achar isso, que pessoal, é uma visita. veja bem, não é minha opinião, foi isso que eu ouvi, não estive no local, mas eu vi de pessoas muito sérias que são pesquisadores. Entendeu? Agora, Ângela, quais são os seres que mais nos visitam? E o que eles querem da gente? Bom, olha, eu vou te falar o que eu vi no congresso também, porque foi assim... Eu quero saber todas as novidades Vamos do congresso. falar de... Nossa, maravilhoso, né, Joel? Os seres que mais nos visitam são os nossos vizinhos, realmente. Vizinhos mesmo, né, Joel? São. Aqui, na face oculta da Lua, encontraram estruturas que tem alguém que... Quem encontrou? A própria NASA encontrou, e foi mostrado É importante fotografias. a gente falar A própria aqui, né? NASA, trouxemos aí vários filmes, né? Várias fotografias, inclusive para o seu público vê-lo. Porque assim, a gente gosta de mostrar a cobra, o pau e o jornal. Já tá mandando? Tá aí. Já pode ir soltando as fotos? Olha, Olha lá. esses crânios foram encontrados, É. inclusive foi mostrado pelo ufólogo Marcos Petit, que é um pesquisador de campo, num site da NASA, no solo marciano. Nossa, lá no... Exatamente. E eles também viram que essa face que tem na nossa esfinge parece com as faces que tem nos solos marcianos também. A aparência, então, desses que estão muito próximos, que você está falando, é uma aparência assim, é isso? Não, a Olha aparência deles é a aparência daqueles seres que parecem com uma mosca gigante, sabe? Que tem os olhos bem são acinzentados, corpinho. Vai mostrar foto deles, inclusive, porque eu tenho um monumento em Marte que foi fotografado pela NASA. Aí, ó, do lado de lá, tá vendo? Esse monumento aqui no Egito. Do lado de lá é em solo marciano. Entendi. Então, um monumento que tem as mesmas características assim? egípcias. Eles têm os olhos mais... E são pequeninos, né? São pequenos. E esses altos? Olha aqui, ó, disco voador pousado, né? Em pleno solo marciano. Pousado. Entendi. E a face, quando eles colocam a face em feito espelho, ela dá exatamente o rosto, Joel. Da esfinge. Da esfinge, não, de um grey. Grey. De um grey. De um cinzento. De um grey? De um grey. De um Entendi. cinzento. São Eles são fotos altos, esses aí? baixinhos. Então, e esses altos? De onde eles são os altos? Tem alguns 2 metros e pouco, que parecem anjos. Isso é vero ou não? É vero. Tem alguns que são aí intras, outros também de Ganimedes, né, Joel? Ganimedes na lua da Europa, que o Charles teve contato. Os que estão mais próximos de nós são 3 espécies, eles são muito parecidos conosco, diferencia talvez em altura, né? Parecido como? Eles já estão conosco há alguns milhares de anos já. E Fisicamente, isso é fisicamente, e eles estão acompanhando todo o nosso desenvolvimento. Essas palavras não são minhas, essas palavras são de um ex-militar que participou do plano de trabalho dos Estados Unidos na França. E depois nós vamos ver esse vídeo desse próprio militar falando de boca presente. Agora, Joel, se eles estão há milhares de anos, como você está falando, próximo da gente, por que essa demora? Por que não vem logo? Por que não chega junto? Por que não fala com a gente? Eu, por exemplo, eu estou assim, super disposta, entendeu? A conversar, a falar, eu torço para acontecer. E muita gente tem medo, lógico, então eu tenho a impressão que toda essa gente que tem medo, vai ser mais difícil. Com certeza. Para ter o contato. Mas tem muita gente que não tem. Por que essa demora? Talvez eles estejam fazendo o que nós fazemos com os animais. A gente não quer aprender, permite que eles desenvolvam na sua natureza, né? Eles cresçam, reproduzam e continuem andando. Talvez eles estejam olhando para a gente dessa mesma forma, que a gente precisa desenvolver, ser protegido, né? Para que a raça vai crescendo, vai aumentando em vai evoluindo, né, João? Evoluindo, e também pode ser exatamente por conta das diferentes orientações religiosas que estão no planeta. Você imagina hoje, Lu, uma nave aparece em pleno aqui, centro de São Paulo, o que aconteceria? Uns iam exorcizar, outros iam dizer que são demônios, porque eles são diferentes. Né? Então seria um pânico geral.
Porque É por isso que o Eu governo penso que tem que alertar a população. o governo está começando a abrir aos poucos. Mas o governo brasileiro, Tá porque o governo começando, brasileiro é difícil, hein? está começando a abrir os arquivos, porque aqui a gente depende um pouco dos Estados Unidos, mas ele está começando a abrir os arquivos. Já abriram alguns arquivos. Quais os países que já anunciaram para os seus povos que Bom, nós temos aqui realmente eles estão aí? Um país pertinho, a Argentina já abriu. Já abriu. O Peru é muito claro, inclusive teve uma aparição de 500 OVNIs de forma massiva e não foi noticiado aqui no Brasil. No México também, Canadá Assumiu. assumiu. França também já está assumindo, está abrindo todos os arquivos, porque na realidade, com todas esses OVNIs vindo em direção à Terra, é bom começar a avisar, porque eles vão chegar a qualquer momento. Porque é melhor avisar. É melhor porque avisar. Eles acham que eles não falam que é para não alarmar a população. Mas a população vai ficar mais alarmada se não souber o que está acontecendo. Com né? certeza. Porque tem gente, infelizmente, aqui nesse país, tem gente ainda que não acredita em elevador, né? É verdade. Eu conheço gente Não, eu também. que eu gravo por esse Brasil que não acredita em elevador, que não acredita que tem um negócio que sobe para até. É verdade. mas você é imagina fato, se é aparece fato. uma coisa. Aí é que choca mesmo. É verdade. Tem uma pergunta aqui, Ângela, que diz assim: é verdade que existem fotos oficiais de vida extraterrestre no lado oculto da Lua? É verdade. Hein, Joel? É verdade. Da Lua. É verdade. Nós temos Verdade. algumas fotos aí que nós trouxemos. Existem vídeos dele. Estamos mostrando ali, olha lá. Talvez seja numa outra pasta que Essa aí o fala. que seria, Joel? Essa aqui foi da nave Infinity. São fotos que foram tiradas de Marte. Eles fotografaram Marte por cima. Deve ter um vídeo aí que mostra isso daí, né? Então, do lado esquerdo foi uma foto. Olha, dá licença, só para me comentar Esse isso aqui aí já. o que é? Isso aqui é uma estrutura quilométrica, uma estrutura como se fosse um túnel, mas como se fosse um túnel revestido de algum material. E isso Veja que a gente bem, está vendo, essas quilométrico pontinhas, isso o aí. que é aquelas pontinhas? Então, é como ali? se fosse um túnel, a gente não pode dizer que seja de plástico, mas que fosse um túnel gigante e quilométrico, porque foi fotografado de cima da sonda Curiosity, Joel. Isso. É um túnel gigante. Mas esse aí tem lá do outro lado da Lua, não? Isso aí é na Esse em Lua. Marte. Esse é na Lua? Aquela Esse- outra de Marte. Para você ter uma ideia, 40 rolos de filmes foram queimados pelo governo americano, pela NASA, né? Mas alguns foram salvos. Você vai ver no vídeo, no depoimento, essa é uma foto real da Lua. Estruturas, né? Isso aqui tá na Lua e Marte que você vê. Lua. Do lado oculto da Lua. Existem bases alienígenas, foi falado isso no Congresso, várias fotos foram mostradas, bases reais em construções. E o Edgar Mitchell, que vai estar aqui em março, que é um astronauta... Essa é uma nave que está quebrada, está parada no solo de Marte. Gigante, né? Aí, ó, E aí? é uma múmia que os astronautas acharam. É uma? Múmia. Foram achadas pelos astronautas. Isso é... Olha lá, dentro da nave Apollo, né? Quando eles retiraram esses fechamentos de olho, que é diferente do nosso sistema de mumificação. Eu ia perguntar para vocês se os astronautas já viram algo por lá, quer dizer, isso já é algo fortíssimo, né? Fortíssimo. Existe um Independente. vídeo disso, que existe. eles pegando, fazendo a preparação. Eu não o trouxe, que eu não sei até que ponto isso pode Ser divulgado, pode né? ser divulgado. Porque Então, tem direitos que existe- autorais. Mas assim, os astronautas, vários astronautas participam dos congressos de ufologia e eles afirmam categoricamente que eles viram, o Edgar Mitchell fala que viu OVNIs e seres e que esses seres são pacíficos. Isso que é legal. Eles são pacíficos. Eles não estão vindo para invadir o planeta Terra, eles estão vindo para manter uma relação linear. Então, mas tudo bem, os astronautas, por exemplo, acharam essa múmia. Independente disso, é do conhecimento de vocês que eles viram outras coisas? Sim, Tiveram... do conhecimento. Sim. Eles viram realmente seres, Conta. seres como se fossem seres greys, aqueles baixinhos com dedos alongados, eles viram. Entenda uma coisa. E várias A naves. última nave que foi para a Lua oficialmente foi a Apollo 17, né? Essa daí é a Apollo 20.
Tem até uma desinformação com relação de todas as naves que foram para a Lua. Essa foi registrada pela Apollo 20. No Congresso que foi mostrado claramente estruturas em Marte e... Em Marte trouxe o que de novidade? Não, trouxe tudo, né? Inclusive crânios de marcianos, a sonda Curiosity fotografou estruturas, cidades em Marte, aberturas como se fosse uma cidade intraterrena, mas mostrando por cima também cidades que não são intraterrenas. Então eles viram muita coisa. Viram muita coisa. Eles sabem, e o governo não divulga. O governo não divulga, mas tem as fotos aí que nós mandamos para você, para o teu programa, é verdade. E não só isso, viram nave em Saturno, a sonda Curiosity fotografou OVNIs gigantes em Saturno, uma nave super enorme na Lua. A Curiosity foi em Marte, né? Nós temos foto disso? Eu mandei para vocês. Tem foto aí, tem como? Não, nessa área acho que não trouxe essas fotos. Eu mandei para eles, para o Salatiel. Depois. Entendi. Angela, por que os governos do mundo ainda tentam esconder isso? Pelo amor de Deus, explica isso, que é uma pergunta que não para. Todo mundo me faz essa pergunta. Só existe um motivo. No começo dos tempos, quem mandava era a religião. E muitas religiões e muitas orientações diferentes estão sobre a Terra. Então vai ser um problema explicar isso para a humanidade. Eles não têm como explicar, eles vão deixar o fenômeno UFO, no meu ponto de vista, ele por si só, ele vai se revelar de uma forma que a gente vai ficar todo mundo vai ficar boquiaberto. Eu gostaria que você assistisse com a gente o vídeo do Edgar Mitchell falando a esse respeito. Ele esteve na Lua, ele foi até a Lua, né? Ele próprio falar para nós, você que está nos ouvindo... Ele deve ter visto muita coisa. Né? Se a técnica pudesse colocar esse vídeo de Edgar Mitchell... O Edgar Mitchell é um astronauta famosérrimo, que ele falou que ele não pode mais segurar a informação, que a humanidade precisa saber a verdade. Tem que assumir isso aí e falar, meu Deus. Então, alguns governos do mundo já abriram, Bélgica, Canadá... os países islâmicos, veio com o Luiz Farrakhan dizendo que eles existem, mesmo que os Estados Unidos neguem, eles vão aparecer. Agora, Angela, dizem que esses ETs, espiritismo tem alguma coisa a ver com ET? Olha, eu acho que são dois campos diferenciados, tá? Eu acho que o que acontece dentro dos Os ETs existem, eu acho, e seres. morrem. Eles também morrem. E eles têm um tempo maior de vida que nós. Os desencarnados já estão mortos. Já estão mortos. Agora, existe a possibilidade desses ETs estarem em centros espíritas e fazerem curas? Que a gente teve essa informação. Eu estou confirmando com você. Olha, Lu, eu vou te falar a verdade. Eu particularmente já pesquisei esse assunto. Eu nunca vi e nunca ninguém me trouxe uma prova contundente que tenha sido curado por um ET. Né? Eu nunca vi. Eu não conheço. Nem Joel. Pode estar no campo das possibilidades, mas eu nunca vi. Como eu sou estudante de coisas paranormais, eu não sou tão científica quanto a Cris. A partir do momento que você tem um fenômeno, como tinha Chico Xavier e outros, você tem que concordar. Não é carne e osso o que está ocorrendo com ele, é algo no plano paranormal, no plano espiritual, e se existirem seres extradimensionais, então esses seres extradimensionais seriam como espíritos, né? Então é um fato que nós no NIAP nós estudamos. Então eu posso afirmar que existe ETs trabalhando. Se não é da terra, não é carne, não é osso, humano não é. Humano não é. Está operando de alguma forma. Então existe a possibilidade. Existe a possibilidade. A possibilidade existe. Eu nesses que a Ângela é mais científica, né? Eu nesses 25 anos eu já vi curas mediúnicas, né? Assim, já ouvi falar de curas mediúnicas e penso que possa existir, porque o ser humano tem uma energia, até a USP comprovou que nós temos uma energia de plasma na mão, que podemos ajudar as pessoas. Com certeza. Temos essa energia. Eu acredito, no campo espiritual da coisa, sim. Agora, no meu ponto de vista, você acha que o cara vai vir lá de Marte para curar um ser humano, se ele não tem nem contato ainda direito com a nossa humanidade? Eu acho que
ainda para mim é muito difícil de entender, sabe? É muito difícil de entender. Sendo que tem tantos espíritos aqui multidimensionalmente falando, entendeu? Eu não sei. É uma dificuldade que eu tenho de acreditar. Eu não acredito. É uma coisa sua e você está certa. Eu não vi até hoje, com tudo que eu pesquisei, não vi uma pessoa me apresentar uma prova de que um ET tenha curado de forma científica. Eu também nunca ouvi falar agora, isso. De forma espiritual, essa pergunta aqui. Se você me falar, um médico espiritual pode curar? Pode. Eu também deve estar no campo das possibilidades. Agora, eu nunca vi um ET promover uma cura assim, de alguém. Nunca vi. Eu nunca vi. Pode existir, eu não conhecer. Quer ver a entrevista agora, Joel? Estava de ponto. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver Edgar Mitchell. I fully believe that we're not alone, and have for many, many years, even though but at the time I went to the moon, it was the conventional wisdom, both in science and theology, that we were alone in the universe. We're just barely out of the trees, even though we think we're rather sophisticated. But I do like to tell the story that my great-grandparents came across from southern United States to the west after our Civil War. And I went to the moon less than 100 years later. They came across in covered wagons. So from covered wagons to going to the moon in less than 100 years in our lifetime is a rather significant event that tells us how primitive we have been until the modern era, and we're still rather primitive. Because of my openness to these things, I did have many of the old-timers in the military and in the intelligence community over the years wanting to get it off their chest before they passed away, allowed me to interview them and talk to them about it. And so my ideas became fairly well solidified in the fact we've been visited. We have to remember that right after World War II, the Army Air Force was separated and became the Air Force, a separate branch of service. And that the OSS, which was the Office of Special Services, was disbanded and eventually became the CIA. So that here was a major military organization and a major intelligence organization totally in disarray, new-founded, didn't know what they were doing after World War II, and not really reorganized yet. And as a result of that, the President Truman, at that time, convened a very high-level committee to examine this alien or UFO phenomenon. They did come to the conclusion that it was alien, and the military rightly came to the conclusion, if they're hostile, there's nothing we can do about it. Therefore, their choice was to deny it and to hush it up and create the National Security Act of 1947, which validated that deception and covered it up and allowed the group to go underground, as it were. And we've been living with that now for 50 years. It is really the beginning of the whole cover-up, the entire denial of this phenomenon, and the addition of dismissal, disinformation, misinformation to cloak and to discourage investigation, to misinform. It's just been continuous for many, many years now. Eventually it came away from the fear, I believe, of not being able to protect and do their duty to the notion of power and control, controlling the knowledge and the technology. And the group involved with that is still doing it. We have created our reality here, and we have created it right now rather badly, for it's not a sustainable reality. We have created, with our science and technology, instead of using it for the greater good, it's been captured by interest, greed, self-service, which is rife. And instead of using it, all of our technology and our brilliance and genius for greater good, we use it for self-service. And that's not going to work. It's important that we look at our civilization, our place in history, use our tools of science
for greater understanding, to promote the greater good, and that's what it's all about. Nossa, tá aí o depoimento de Edgar Mitchell, né? Exatamente. Nossa, que espetáculo, né? Que coisa... Corajoso, né? Não, corajoso e assim, não consigo entender que um governo americano, uma NASA, acabar com 40 rolos de documentos preciosos para a gente, querer que as pessoas morressem com esse segredo para não avisar a população. Que coisa mais estranha. Por que isso, hein, Joel? Por que isso? Por que essa coisa tão... Nossa, não pode... Não consigo entender, não consigo. Nem eles próprios conseguem, né? Os envolvidos disso, né? Agora, ele foi privilegiado, né? Ele foi... Demais, né? Ele foi Nossa, até a porque Lua, ele foi né? acompanhado, né? Foi acompanhado. É isso? Explica como é que foi. Ele disse que quando eles foram para a Lua, eles foram acompanhados daqui da Terra até a Lua, quando deram volta na Lua, quando eles pousaram, quando eles levantaram o voo e voltaram para a Terra, eles foram acompanhados o tempo todo por naves Que alienígenas. felicidade que... Eles são pacíficos, E né? ele tranquilo dando esse depoimento, né? Uma coisa fantástica, né? Nossa, eu estou encantada. Quando que ele vem pro Brasil? Em março agora. Março. Nossa, eu vou junto, hein? Vamos. E convido o teu programa a fazer as reportagens conosco. Não, nós vamos lá fazer matéria, vamos... Nossa, Nossa, quero... não só ele, veio dois astronautas, vem mais um. Tem um outro que Olha, vem quanta também. coisa, quanta informação, hein? Que eles estão aí vivos É legal e felizes a pra gente trazer isso, né, no seu programa, porque, nossa, É muito bom, a enriquecedor, população né, Lu? tem que saber, tem que saber. estar informada. Mas a gente já volta, já, tá? Um intervalinho, esse tamanhinho, já volta. E vamos nessa, né? A gente está nesse papo gostoso aqui com o Joel e com a Cris de Pascoal. Para mim ela é Ângela. E é muito gostoso. Eu estou com uma pergunta aqui do Mauro Jorge, lá da Barra Funda. Ele insiste. Afinal, o que eles querem de nós? Olha, Lu, eu creio, de fato, nessa pesquisa de tantos anos que nós estamos encabeçando, que é uma relação linear com a nossa humanidade. Por quê? Pela tecnologia, vamos pela lógica, vai. Pela tecnologia, se eles quisessem, eles já teriam invadido e tomado tudo isso aqui. Eu acho que eles querem realmente ter essa relação linear porque nós somos descendentes deles. Por que tanta demora? É o elo perdido, né? Por que tanta demora? Porque Ângela? talvez eles acreditem que nós não estejamos maduros. Imagina você conversar com uma formiga, né? Deve ser difícil, mais ou menos isso. Mas O nível de conhecimento deles é está uma muito coisa além. tão Né? importante que eu fico pensando quanta gente já morreu sem ter essa felicidade de saber desse contato, de saber desses Verdade. seres. Nós estamos defasados hoje, né? Mas as lendas dos índios falam desses contatos, né? Lá no deserto do Arizona, pelos Hopis, aqui no Brasil com os Caiapós, né? E isso tem em muitos países, esses contatos feitos em grande escala, com cidades Eu acho, grandes. na minha opinião, humilde, que eu acho até que o Saci Pererê, a mula sem cabeça, que eles viam tanto, eu acho que é tudo nave. Eu Com acho que certeza. tudo em formato assim, do jeito que eles conseguiam enxergar a visão Decifrar, deles. né? Decifrar. Mas eu Coisa acho que é codificada. tudo isso. Ou não? Tô louca, não? Não, tudo é a compreensão das coisas. Como você compreende uma coisa? Se você nunca viu uma máquina, por exemplo, vamos chamar um disco voador, que é o caso dos Hopis, né? Eles falavam que era uma lentilha que O olho voava. da bruxa, também tem a lenda do olho da bruxa em Pará, né? Lá em Belém do Pará, o tem o olho da bruxa. bruxa, que é uma nave. Porque Eles comparam com aquilo que eles têm a eles compreensão têm e de entendimento. compreensão, é isso aí. Eles falaram de uma tartaruga voadora, eles comparam as coisas com o que eles conhecem. Já hoje em dia, para tudo que é não classificado, para nós, hoje é OVNI, nem tudo é OVNI, né? Tá? E aí também não vão viajar na maionese. Existem bastante estrelinhas no céu, mas nem todas são OVNIs, certo? Agora, Angela, uma pergunta que não quer calar. Responda, Fala, pelo amor de Deus. Responda. Quando que eles pretendem aparecer em forma ou de forma para todo mundo ver? Eu penso Quando? que é algo iminente.
Conversando com o Eric von Däniken, que é um pesquisador de peso nessa área, ele disse que no máximo, nesses 10 anos seguintes. E por tudo que ele tem de conhecimento, ele disse para mim, assim, claramente, eu não vou morrer com esse segredo, eu vou passar tudo o que eu sei, porque a nossa humanidade merece saber. E eles acreditam que esses seres nos salvaguardam, por tudo que ele descobriu nas pirâmides, na esfinge, por tudo. Ele diz assim, esses seres nos salvaguardam. Eles têm base intraterrenas e fora do planeta Terra. Então você acha que nos próximos 10 anos, Joel, Eu também? acho que vai ser uma coisa Já bem fica rápida. meio quieto assim? Eu fico meio quieto porque, como eu falei da outra vez, provavelmente nós já estamos junto com eles aqui e nós não estamos percebendo. Verdade. Tá? Mas Então, nem você, que é experto no assunto, e Ângela, que é experta no assunto, não percebe? olha, Eu preciso entender a essas camuflagem deles é tão idêntica à nossa que você não vai reconhecer uma pessoa do outro, a não ser quando ele perde essa vibração dessa camuflagem. Ou quando ele quer, né? Ou quando ele quer, ele se manifesta. Nós temos milhares de fotos aí do exército russo, não aqui conosco, pessoas de 5 metros de altura no exército. Eles já estavam lá, Nossa, quanto? 5, 6 metros. de altura. Nossa, mas é muito grande. grande. Não tem ser humano Anunnakis, com essa né? altura, né? Nossa. Joel, vamos falar um pouquinho de paranormalidade. O que é paranormalidade? É tudo aquilo que ela não consegue explicar. Tudo que a ciência É consegue ou explicar. não? Porque ela é a ciência, né? Ah, tá. Ela guarda o lado científico. A paranormalidade, de acordo com o nosso conhecimento científico neste momento, nós não conseguimos explicar alguma coisa. Isso vale para uma atividade mediúnica, para uma atividade de transcomunicação, Sim. né? Apesar de ter fundamento científico, mas você não consegue explicar como que aquilo chega até o equipamento, É né? verdade. Fantasmas, que as pessoas falam muito, somos conhecidos, inclusive foi o Ratinho batizou a gente de Casa Fantasma, em vez de investigador de TCI, né? Então nós vamos nesses lugares onde ocorre, quando aparecem OVNIs, nós também vamos, porque nós queremos a medição e comparar as medições, tudo que está lá. Isso porque nós próprios, minha esposa, nós presenciamos um bem perto. Então, paranormalidade, o que é na palavra exata? Paranormalidade. É tudo aquilo que não é normal. Que está além da nossa Do normal. normalidade. É o incomum. Paranormal, Nessa sua incomum. experiência, nessas suas visitas, de repente também é um caça-fantasma, né? Ratinho tem um pouco de razão. Claro. Qual foi a situação mais forte, no sentido da bala, que você vivenciou? Da casa deles lá. Né? Isso, você estava junto conosco. Eu Nós passei um fomos apuro com ele, mas eu Foi. gostaria que ele contasse essa história. Conta, que depois eu nós quero fomos, perguntar. nós fomos na casa de uma empresária que ela estava tendo problemas na residência dela, né? Que tipo de problema? Só para o internauta entender direitinho. Ouvia as coisas, armários se abrindo, gente andando pela Barulhos, casa, ruídos. barulho, portas batendo. Gritos ou não? Gritos Tem uns também. que ouvem, né? Ela Ela via chegava seres, assim, né? e via alguns Saindo do vultos espelho. Via também? saindo de dentro do espelho, né? Ah, Então, ela nos convidou para ir até lá e nós fomos 2 vezes na casa dela. Uma vez nós fomos sozinhos com a equipe toda. E na segunda vez nós reproduzimos, porque tinha uma equipe de TV na época que iria nos acompanhar de qualquer jeito e nós fomos. Bem, os fenômenos começaram a acontecer, nós captamos, só que a equipe de TV foi quase que parar na rua. Por Porque quê? atingiu eles, né? não diga. Ele começou a dar interferência no equipamento dele, saía pelo rádio. Tanto é que depois nós carregamos a câmera da rede de TV, né? E aí eles captaram também lá o som que saía da câmera, os sons que estavam sendo ouvidos num determinado ambiente lá. Na realidade, eu estava com a esposa do Joel monitorando, nós colocamos 4 Câmeras de infravermelho. câmaras de infravermelho nos quartos, e eles estavam indo com esse pessoal da TV, e de repente entra uma voz muito rouca dizendo assim, saiam daqui agora, sabe?
Você ouviu? O quê? Todo mundo viu. Tinha o senhor que estava fazendo lá a filmagem, ele quase derrubou a filmadora no chão de nervoso. Ele falou, tem que exorcizar. E você, que você é cientista? Eu falei assim, tem algum... Não, é algum evento paranormal, porque eu comecei a ver, eu e a Mari, nós começamos a ver, onde tinha os detectores de presença, veja bem, nos quartos não tinha ninguém, mas nós colocamos, o Joel colocou os detectores de presença, que é algo físico, ou seja, ele só acende se passar alguém na frente. Em todos os quartos começou a acender os detectores de presença, sendo que eles estavam no corredor ainda. E a entidade falando via, como se fosse uma transcomunicação, mas que todo mundo ouviu muito claramente, mandando a gente sair do ambiente. E foi um negócio assim que não tem como não causar aquele frio, né, na espinha, aquele arrepio. Porque você sente muito claramente quando está acontecendo. E você, como cientista, incrédulo até nessas coisas, como que foi isso? Eu quero saber isso. Na realidade, como era uma transcomunicação, mas que pegou, eu senti que tinha uma energia assim densa no local, e claro que impressionou. Não dá para dizer, por mais que você tenha um lado científico, quando você se depara com algo que é um mistério, impressiona. Qual foi a conclusão desse trabalho, Joel? Bem, nós propomos à moradora, né, usar profissionais da área que estava ocorrendo, né? Então nós estamos com 2 clarividentes, uma apômetra e 3 xamãs. Foi proposto para ela se ela gostaria que fosse levado mais a fundo aquilo, né? Por eles, né? Não pela equipe, já que já tinha registrado. Ela não quis. Ela recusou, falou, não quero que vocês mexam aqui e tal. Na realidade, ela quis, eu acho que ela, de certa forma, ela quis provar que ela não estava louca. E aconteceu um fenômeno real na frente de todo mundo, inclusive de uma equipe de TV. E todo mundo ficou muito chocado, porque nós estávamos com o walkie-talkie, né? Então, assim, todo mundo ficou... E realmente nós vimos tudo o que ocorreu. Quer dizer que um paranormal é uma pessoa que tem uma sensibilidade mais forte, uma coisa mais... É isso? O paranormal é fenômeno em si. Eu não posso dizer que, por exemplo, um médium, ele é um paranormal. Mas e você? Você não é um paranormal? Nem sempre quando eu quero. Entendeu? Eu não tenho controle dessa percepção. Às vezes, eu estou no ambiente, sinto o magnetismo do lugar está elevando, e se eu ligar o aparelho, ele vai mostrar isso aí. E você também pode sentir assim. Porque desculpa cortar, mas esse normal também é ser paranormal, né, Lu? Todo mundo é paranormal. Alguns em maior nível, né, que tem essa sensibilidade que o Joel tem, e outros em menor nível. Porque existe uma coisa chamada glândula pineal, que está no centro aqui da nossa cabeça, que é como se fosse uma antena de recepção, onde a gente tem essas sensações, né, Joel? E que hoje já existe um estudo sobre isso. Inclusive, paranormalidade é um assunto discutido nas faculdades como USP, PUC, sabe? Paranormalidade é um assunto sério, é um assunto científico. Paranormal e sensitivo é a mesma coisa? É mais ou menos a mesma coisa. Ele já ele já entra no fenômeno paranormal porque ele não é igual aos outros que não são sensitivos. Para ser paranormal ou sensitivo, tem que estudar? Tem que se preparar? Como que é isso? É você ter consciência que você é muito maior do que você imagina ser. Ou seja, você tem, assim como o olfato, a audição, a visão, você tem outros sentidos que você não sabe, desconhece, ou que quando na infância foi falar, não, isso aí são tudo imaginação sua. Então você vai sendo bloqueado e cerceado lá na infância, quando você ainda tem essa característica humana normal, que hoje é paranormal, né? Na realidade, todos nós temos a possibilidade porque é normal ser paranormal. Fica como disse o Joel, como se fosse um músculo em atrofia. Porque como a gente começa a negar o funcionamento das nossas parapercepções, olha, estou sentindo, mas eu não invisto nisso, nesse sentir. A gente começa a deixar de sentir. Porque a gente fica... E esse trabalho de deixar de sentir, de se permitir sentir, vai atrofiando, inclusive, a glândula pineal toda cheia de cristalzinho.
ela vai deixando de ficar cristalizada. Porque quanto mais cristais tem a glândula pineal, isso é uma pesquisa que tem um fundamento já dentro da USP, dentro das faculdades aí, as pessoas vão deixando de ter essas percepções, entendeu? Porque todo mundo, nós temos essa caixa craniana gigante, usamos muito pouco, né? Um pouquinho. Mas todos nós somos paranormais em potencial. Agora, já você acha que tem muito ET por aí, perto da gente? Eu estou insistindo no ET. Se passando por humano, não? Eu posso estar conversando com uma pessoa, e de repente aquela pessoa pode ser um ET? Isso é possível? Totalmente. É? Totalmente possível, claro que é. Totalmente possível. Até porque eles são como nós, intraterrenos que saem de água. Mas nunca a gente vai descobrir que é um ET, vai? Nunca. Quando ele quiser. Só se a pessoa some, nunca mais você vê a pessoa, aí você fica, nossa, quem será? Será que era um ET? Só se for assim, porque não, você vai descobrir. Se ele quiser se revelar, ele vai te dar. Esses seres, eles têm um nível de conhecimento acima. Porque a gente ouve tantos depoimentos, a gente ouve tantos casos, sabe? Eu não me lembro agora, mas alguém que encontra alguém e ficou meio que em torpor quando viu, e teve uma conversa, mas de repente a pessoa some do nada, aí a pessoa volta a si, tipo, né? E aí olha e diz, nossa, só se for um ET, se for alguém, ou até um desencarnado, não sei. Claro. Mas isso existe. Existe, Vocês até porque já ouviram existe casos espíritos, assim? Esses são nossa pesquisa, pesquisa né? do Joé é baseada nesse trabalho. Esses fenômenos ocorrem. Existe também as pessoas que fazem regressão para tentar voltar ao ponto onde ela teve essa experiência, né? Mas a regressão, eu acho que seria legal se fosse... como é que se fala quando você perde a consciência? De forma inconsciente. Inconsciente. Porque consciente não, você Até fica lembrando... né? Não, é como se fosse... Quando a pessoa olha... Nossa, fugiu a palavra. Inconsciente. Não, quando a pessoa... uma outra palavra. Não, essas regressões são conscientes. Na verdade, a pessoa ela vai se lembrando e ela vai se lembrando. Mas o legal é inconsciente. Você dorme, você está hipnotizado. Hipnotizado. É isso que eu quero lembrar, hipnotizado. Você está hipnotizado porque aí você tem a condição de gravar e depois... Tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos, tudo que os nossos sensores captam, inclusive Full HD a nossa vista, né? Fica registrado, né? Agora, em qual nível? Consciente ou subconsciente? Ou praticamente no inconsciente, né? Então, a regressão não é hipnose. Vamos deixar bem claro que, apesar de muitos acharem que é hipnose, não é. A regressão são sugestões que são dadas para a pessoa e a pessoa vai voltando até aquele determinado ponto. Mas é difícil você regredir assim, eu acho. Não é fácil, não. Na mão de um bom profissional, existe simbolismo. Mas não é mais fácil voltar por hipnose? Se você tem, no meu ponto de vista, você tem que pegar o profissional em hipnose. Ela tem que ser formado, porque cabeça... Lu, eu estou falando com bastante seriedade nesse assunto. Não, tem que ser, o cara tem que ser bom. Tem que ser bom, porque assim, a gente vê aí algumas apresentações da pessoa fazendo regressão no ar ou por computador, isso tudo não funciona, isso tudo é irreal. Porque regressão é muito sério, porque a pessoa pode trazer coisas dessa outra existência que pode ficar gravado na cabeça dela, entendeu? É muito sério. Precisa ter muito conhecimento para fazer esse tipo de trabalho. Eu adoraria fazer uma regressão por hipnose, onde eu realmente... Ficasse inconsciente. Inconsciente, né? E falasse... Porque o que as pessoas fazem é TVP, terapia de vidas passadas, onde você vai lembrando de algumas imagens, vai formando um quebra-cabeça. É como a Gestalt terapia, que você vai formando o quebra-cabeça das coisas, entendeu? O que é governo oculto? Agora, está oculto. Existem dois, né? Vamos falar dos dois. Eu falo positivo, você fala negativo, eu acho melhor. Existe o governo oculto positivo, que fica em Agartha, que é o mundo intraterreno, que ele traz todas as inovações para o planeta. Aonde ele fica? Em Agartha, de forma intraterrena. Intra. Tá. Eles são muito bonitos, são muito altos, são geralmente claros, tem alguns morenos também muito bonitos, mas eles são grandes. São muito evoluídos, né? E eles trazem as inovações de todas as formas para o planeta Terra. E eles chamam a gente de feicianos, porque nós moramos na face do planeta Terra. Entendeu?
uma troca que diz que fizeram em Agartha é a que nós falamos a semana passada, retrasado sobre Jesus Cristo, né? E agora eu preferi que o governo oculto do planeta Terra, o Joel, que conhece bastante essa área, que é o negativo também, existe um governo oculto negativo que está aqui no planeta Terra. Esse governo é positivo ou negativo, Joel? O de Agartha é positivo, né? Olha, esse governo oculto, por exemplo, essas informações que você teve no vídeo agora de pouco, né, há quantos anos ocorreu isso aí? E você não tem ciência. Mas em nenhum país do mundo você tem ciência disso, né? E assim, acontece com muitas coisas. Quando se faz uma guerra, por que se faz uma guerra, qual o objetivo dessa guerra, que não tem nada a ver com coisas políticas, mas com coisas financeiras. Quem que domina o medicamento no mundo? Quem domina as estradas no mundo? A gente tem que perceber que isso só ocorre desde o tempo lá dos romanos, tá? Existem poucas pessoas, ou melhor, poucas famílias, governando tanto de um lado como do outro de uma guerra e cobrando o preço dos dois lados, dando vacina sem necessidade. Uma fundação aí, até que muito suspeita, está inventando doença para dar vacina nas pessoas. Isso a gente, o pessoal da medicina já devia ter alertado a respeito disso. Fora isso, nós temos os problemas das micro-ondas, que são para provocar humor nas pessoas, que são transmitidas por antenas de celular, são transmitidas via rádio, que estão entre 3 e 8 Hz. Essas coisas estão acontecendo, o encobrimento dos ETs, vamos dizer assim, né? Encobrimento de assassinatos em massa por religiões, isso tudo é encoberto. Então isso segue uma regra, tá? E entrar em mais detalhe que isso daí pode ser perigoso para mim. Na realidade, a maçonaria faz referência à Agatha que você estava falando. Tem alguma coisa a ver maçonaria com os ETs? Com certeza, tem? Com os intraterrenos, sim. Tem? Inclusive, eu estava até comentando com o Joel sobre os filmes infantis. Alice no País das Maravilhas faz uma referência enorme aos mundos internos. Quando ela entra na toca do coelho. É uma analogia aos mundos internos, entendeu? Entendi. Então, na verdade, não seriam ETs, né? Seriam INTs, né? INTs, porque INTs, eles são internos. Externo, nada. Tem. Não tem nada. Na casa do meu pai, há várias moradas, interno. Tem interno e tem externo também. Até porque a NASA, nós trouxemos fotografia de Saturno, onde tem objetos voadores que a NASA divulgou. Tá. Não, mas o que eu digo são as 7 voltas externas, mas depois que a gente deixa esse plano físico. Sim. É isso? Pelo que eu entendo de eubiose, é isso. É que eu gosto de provocar um pouco. Eu busco que ela manda pro Joel, já, isso é com ele. Não, porque esse é o governo oculto negativo, gostaria de complementar o Joel. Vamos deixar bem claro. É mais do que um governo humano, é um governo espiritual que domina essas famílias trilhardárias que fazem com que nós tenhamos poucos reis e muitos escravos. Por isso que existem essas diferenças sociais multissecularmente e que nessa era de Aquário, com certeza, não vai acontecer assim, magicamente, mas vai ser uma coisa construída pela consciência do ser humano. E a única forma das pessoas caírem fora da mão desse governo oculto é estando desperto mentalmente, espiritualmente, né? De forma a não se permitir enganar. Esse assunto é muito complexo e muito longo. Mas nós vamos continuar. Na semana que vem nós vamos continuar. Vamos continuar. Porque, infelizmente, temos muita coisa para te falar. Passa muito rápido, né? Agora, nós precisamos descobrir uns depoimentos aí, que a gente tem que descobrir, nós precisamos trazer para cá, daquela mulher que foi abduzida, que engravidou aqui, teve o bebê lá, voltou para cá, depois voltou para lá para visitar o filho. A gente precisa descobrir esse depoimento, que a gente precisa comentar sobre isso que a galerinha está me pedindo. A gente consegue achar nos nossos arquivos vamos ufológicos, né, tá bom. E promete que quarta-feira
Com 21 certeza. horas, 21 estaremos estamos aqui. com você abordando mais mistérios, mais enigmas. Que é muito porque bom, gente. Fique esperto. vamos abrir porque, ó, essa cortina, né, eles Lu? estão aí, tá? Eles estão aí. E olha, tem alto, bonito, né? Porque a gente precisa descobrir se existe a possibilidade de alguém de ir lá casar com alguém daqui. Uhum. Eu sei que o filho, a gente teve esse depoimento no Fantástico. Agora precisa ver essa possibilidade que a gente continua semana que vem. Obrigada, Ângela. Gratidão, Lu. Obrigada, Zé. Honra enorme estar Obrigada. com você. E até quarta, 21 horas, aqui na TV Geração Z.